Olá! Hoje no mundo político, reforma ministerial e o alto comando das Forças Armadas demissionário. O que significam esses movimentos justamente neste momento de maior desgaste do presidente da República? Eu converso com o cientista político da UFMG, Davison Belém Lopes. Ei, Davison, obrigada por atender a gente mais uma vez, hein? Muito bom revê-la. Davison, uma reforma ministerial de surpresa, 3 ministros demitidos, 3 comandantes das Forças Armadas entregando os cargos, os 3 comandantes, né? Vamos começar pelos movimentos do presidente Bolsonaro, de demissão e a mudança dos ministros de pasta. Vamos chegar, depois a gente chega nos comandantes, que é a grande novidade do dia. Agora está se discutindo quem é que vai entrar no lugar. Mas para a gente entender o que aconteceu ontem, que foi uma série de acontecimentos que nós terminamos o dia com enfim, com essas mudanças. Qual o movimento que Bolsonaro fez no tabuleiro político, na sua opinião? Pois é, essa é a grande questão, né, Vivian? Tem sido chamada de reforma ministerial, mas pela forma como se precipitaram as demissões e depois as reconduções, e eu acho que é até difícil enxergar alguma lógica pré-concebida, algum cálculo. É a impressão que eu tenho, e eu não conheço os bastidores da caserna, eu não sei exatamente o que se passou lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, mas minha impressão é de que Bolsonaro teve de se haver com um desarranjo e tentou fazer dos limões a limonada, e a própria rotulação de reforma ministerial atende a esse propósito, de tentar emprestar alguma racionalidade às ações. Mas eu não tenho a impressão, novamente, só a impressão minha, de que tenha sido algo planejado, algo pensado num contexto mais amplo. Eu realmente acho que ele teve que se virar com o que apareceu ontem para ele, em larga medida. Algumas ações já tinham naturalmente sido pensadas, mas outras tiveram de ser improvisadas. Você acha que foi um movimento de autoproteção por conta do contexto da política, do entorno do presidente, da situação do país? Nós temos um presidente, na verdade, acossado por uma pandemia descontrolada, não é? Nós temos ele pressionado pelo Centrão, pelo desemprego, enfim, nós temos um cenário que não é favorável, uma queda de popularidade significativa. É um movimento de autoproteção, você está considerando que ele pode estar buscando, nessa mudança, uma válvula de escape, é isso? Pois é, a gente tem pelo menos uma crise quádrupla, pelo menos 4 frentes. A crise sanitária, a mãe de todas as crises, mas uma crise persistente na economia, nossa economia não reage, já se vão aí vários anos, né? 6 anos de crescimento insuficiente, quando não de contração. Uma crise política também muito persistente, com enfrentamentos não só interpartidários, mas também entre poderes, entre níveis da administração federal, municípios, estados e o governo federal, e a crise da política externa, né? Que é a quarta crise, né? E a crise importante, que precipitou, inclusive, a demissão ontem do ministro do Exterior, o chanceler Ernesto Araújo. Então, assim, é uma crise de muitas faces, com muitas conexões e de difícil controle. De debelar essa crise é realmente difícil neste momento. Bolsonaro teve que agir defensivamente, é claro. E eu acho que assim, essa crise nas Forças Armadas, essa quinta crise, ela agrega um componente que esse é novo. Esse não estava no meu radar, pelo menos. A gente tem mais dificuldade de monitorar o que se passa nas Forças Armadas, né?
Eu acho que aquele espaço, a corporação militar, ela é mais opaca para nós civis, imprensa, academia, sociedade civil de um modo geral. E acho que esse é a grande novidade, o componente novo. Isso não estava, pelo menos, na minha alça de mira. Eu não tinha conseguido dimensionar o tamanho do desarranjo. E parece que tem, sim, uma perturbação e com consequências por vir ainda, né? Então, eu acho que é isso. A crise quádrupla virou quíntupla. Então, pegando o gancho no que você está falando, os comandantes das Forças Armadas entregaram os cargos hoje, não é? Desde ontem que eles estiveram reunidos e tal, e hoje tornaram oficial uma decisão que foi tomada, parece que na noite de ontem. Tudo é feito a portas fechadas, então a gente fica sabendo. Os próprios repórteres que estavam lá cobrindo, tem muito de dedução e de informações que vieram pelos bastidores e não oficialmente, né? Mas o fato é que pediram demissão e agora parece que já está se tornando oficial o motivo dessa demissão. Aquilo que antes era enfim, uma inferência ou um bastidor e tal. Como é que você viu a declaração do ministro que saiu, do ex-ministro Fernando Azevedo, que detonou todo esse processo? Eu fui tomado de perplexidade, porque eu conheço as declarações do Fernando Azevedo por dever de ofício. A política de defesa é uma das frentes da inserção internacional de um país, que é aquilo a que eu me dedico a maior parte do tempo, né, o estudo das relações exteriores do Brasil. Então, eu conheço o personagem e o tipo de condução que ele vinha imprimindo à sua pasta. Fui tomado de assombro com os termos da sua nota de demissão, a nota em que ele entrega o cargo. Sobretudo, tem uma frase no segundo parágrafo em que ele diz que, em outras palavras, saía para preservar as instituições do Estado e que, enquanto ele esteve no cargo, ele preservou aquelas instituições, dando a entender, evidentemente, que alguém tentou corromper as instituições de Estado. Não é? Então, isso foi ontem. Ontem havia especulação sobre o que teria sido esse movimento que levou à demissão do ministro Azevedo. Hoje já há declarações, inclusive dele, que são mais frontais. Está sendo dito hoje que Bolsonaro, de fato, fez força para que tanto Azevedo quanto o comandante do Exército, Pujol, tomassem partido de Bolsonaro, condenassem publicamente a lá Vilas Boas, como naquele famoso tweet do Vilas Boas, não é? Em que ele condenava, digamos, uma eventual absolvição do Lula, dizendo que o Exército e que as forças não seriam condescendentes ou complacentes com a ilegalidade, com a corrupção, etc. Então, Bolsonaro quis, aparentemente, que Azevedo e Pujol fizessem coisa parecida com o que Vilas Boas fez no passado, e eles não toparam. Entenderam que isso seria projetar o Exército e as Forças Armadas, de um modo geral, para o centro do jogo político brasileiro e que esse não é um papel constitucional das corporações militares. Não é? Então, essa é a narrativa que vai se cristalizando agora, enquanto a gente conversa. Pode ser que haja outras histórias para serem contadas, né? Bom, agora eu vou falar um pouco de impressão, né? Quem fica são os ministros Luiz Eduardo Ramos e o Braga Neto, não é? Que são muito próximos a Bolsonaro. O que se pode esperar, não é, do próximo lance da participação de figuras tão proeminentes do Exército, não é? Generais tão respeitados e tal, a partir de agora, né? Como é que será que realmente as Forças Armadas vão agir, né? Você mencionou um ponto que é importante, Vivian. A gente está falando de generais, a maioria generais de 4 estrelas, estão no topo da hierarquia funcional, construíram para si, né, uma reputação,
de respeitabilidade e embarcar numa aventura golpista, no limite, não é? De quebra institucional, não me parece ser algo muito palatável para esse tipo de perfil, pelo menos numa chave talvez ingênua minha aqui, mas eu acho que o custo é muito alto, não é? Você tem uma série de dificuldades aí em imaginar que indivíduos estabelecidos eles pudessem bancar esse tipo de aventura. Não sei se isso está no horizonte. Né? Isso é o que acho que nos tranquiliza a todos, não é? Pensar dessa maneira, ingenuamente ou não. Mas, de fato, assim, imaginar que todos pudessem embarcar no tipo de ação que Bolsonaro e alguns dos seus colaboradores têm suscitado, né, eu acho improvável a esta altura dos acontecimentos. Mas isso não quer dizer que não haja, dentro das forças, outros atores dispostos a encampar esse tipo de ação. Por exemplo, a jovem oficialidade, os oficiais mais de patentes mais baixas. Eu não sei, honestamente ignoro o que se passa na cabeça dessa turma. As polícias Agora, militares, não é? E outras forças, outras corporações. pois é, Que... essas forças de segurança pública, há quem acredite que elas, primeiro, elas são bem mais numerosas do que o próprio Exército, né? E que elas apoiam mais, até pela ação, a tentativa do alto comando de segurar essa influência, as campanhas que foram feitas pró-Bolsonaro e no ideário bolsonarista dentro dos quartéis, mas também isso foi fortemente feito entre as polícias. Né? Então, há quem diga que elas são mais preocupantes nesse sentido do que o próprio Exército. Pois é, eu não sou, rigorosamente, eu não sou especialista em relações civis militares. Então, falo aqui muito da perspectiva jornalística que eu tenho consumido, e o que me parece estar acontecendo é uma disputa de forças internamente a essas corporações. O vetor resultante é difícil ainda de determinar, mesmo dentro do Exército, né, que é uma corporação de 2 séculos quase, né, do século XIX. Tem disputas de poder ali dentro, eu acho que não pode ser tomado como um monólito, não é monolítico, mas eu também não acho, Vivian, que ainda que haja disputas, ainda que haja correntes mais e menos bolsonaristas, eu acho que a essa altura já há, mas eu não vejo também uma fissura, uma bipartição ao meio. Não é disso que a gente está falando. Quer dizer, o Exército me parece que se mantém ainda íntegro. As outras forças, igualmente. Agora, as polícias, Brasil afora, tem um componente estadual também muito presente, não é? Assim, a política local, não é? Você pensa assim, a polícia do fulano, do Beltrano, esse é um tipo de construção retórica que você vai encontrar, né? Do governador X, da governadora Y. Então, aí tem uma influência das variáveis locais, regionais, que é muito grande também. Agora, as redes bolsonaristas estão atentas a esse aspecto aí. Tanto é que teve aquele episódio lá na Bahia, com aquele policial que acabou morto, não é? Que teve, segundo o comando da polícia, teve um surto psicótico, começou a atirar na rua e acabou sendo morto pela própria polícia militar. Né? Isso foi amplamente usado pelas redes bolsonaristas, né? Numa campanha política contra o governo da Bahia. Né? Claramente tentaram instrumentalizar o episódio trágico e falhou. Essa talvez seja uma boa notícia, a notícia de que falhou, de que não deu certo, a tentativa de politização, de instrumentalização política, para os democratas, para os institucionalistas, né? Para os constitucionalistas. Essa é uma boa notícia, a notícia de que a agitação dos bolsonaristas não teve frutos para além, não teve ressonância para além daqueles que já eram convertidos ao bolsonarismo, né?
que houve tentativa. Bia Kicis, a gente está falando de uma deputada com projeção, com uma posição poderosa hoje no Congresso Nacional. Né? Nada menos que a Comissão de Constituição e Justiça, né? Que é, enfim, a noiva das comissões, a mais, né, cobiçada, e não deu. Ela tentou alavancar, botou o peso dela, a rede de seguidores, não teve eco, não teve eco. Eu realmente interpreto isso de forma otimista, como alguém que está do lado das instituições, da democracia, da Constituição. Acho que se tentou balançar o barco ali, viu, Vivian? Teve uma tentativa de causar perturbações que não foi para frente. E ela recuou, né? Porque aí também tem as forças internas da própria casa. Né? Exatamente. Tem freios e contrapesos. Né? Pois é, falando em própria casa, que papel tem o Centrão nesse movimento do presidente? O Centrão, é bom lembrar que o Centrão vem desde o meio do ano passado, naquele conjunto de partidos que é chamado de Centrão, mas está, digamos que, bastante situado mais à direita, não à extrema-direita, mas mais à direita dentro da casa. Que papel ele tem nesse movimento de, eu estou chamando de autoproteção, né? Que é o presidente se cercando de pessoas que ele tem mais confiança, tirando outros que ele tem desconfiança, fazendo aquele remanejamento. Como é que o Centrão entra nisso? Lembrando, inclusive, que a Flávia Arruda, que é deputada, está assumindo a Secretaria de Governo da presidência, e um cargo que é assim, o Centrão no Planalto. Não é? O Centrão no centro, né? No centro das articulações. É engraçado o uso desse termo centrão, né? Porque remete lá à Constituinte e ao esforço de arregimentar as forças democráticas. Exato. E no tempo presente, você está certo, é uma referência a essa direita fisiológica, né? É uma direita que joga segundo as regras do jogo democrático, mas é fisiológica, ou seja, ela vai topar muita coisa, não tem muita clareza programática, e tem um campo majoritário dessa direita fisiológica. Então, quando a gente fala do centrão, geralmente é uma referência a esse campo majoritário, dessas figuras que conseguem galvanizar, que conseguem dar um senso de propósito, que conseguem servir como os negociadores, não é? Eles são os interlocutores. Neste momento, Lira e Pacheco desempenham um pouco essa função, né? Eles representam, corporificam o campo majoritário do Centrão, e acho interessante esse episódio que resultou na demissão do Ernesto Araújo, para ilustrar toda a dinâmica. Né? As pressões aconteceram de um modo muito orquestrado, Vivian. Eu acompanhei de perto isso, e assim, Cátia Abreu, no momento em que ela se manifesta até a queda, né, são 24 horas, mais ou menos, e uma avalanche de manifestações em favor da segunda. Exato, ainda tinha isso, quer dizer, não era um dia útil, né? E a turma se manifestou e fechou questão em torno da posição da senadora de Tocantins, e há uma ação no sentido de, digamos, cobrar pelo apoio ao governo, cobrar pela sustentação política ao Executivo Federal, né? Talvez a primeira retribuição em termos mais diretos e imediatos, né? Essa patronagem, cargos, verbas, tenha sido a condução da deputada à Secretaria de Governo. E tem mais coisa envolvida, claro, não é? As emendas parlamentares em cifras inacreditavelmente altas e uma participação maior na gestão de outras políticas. O Ministério da Saúde, por exemplo, hoje eu acho que é mais permeável ao Centrão do que era antes com o Pazuello, pelo menos em tese. Né? O Ministério de Relações Exteriores me parece também mais aberto à condução que o Centrão tente imprimir
Isso está acontecendo. O Centrão ganhou espaço, inequivocamente, tem uma série de indicadores para mostrar isso. Por outro lado, o apetite do Centrão é pantagruélico. Isso significa que não vai tirar a pressão? Porque é uma Exatamente. tentativa de tirar um pouco da pressão, né? Eu acho que por algum tempo o Bolsonaro comprou paz, mas não por muito tempo, né? A pressão vai aumentar. Sempre foi assim, na dinâmica da nova república, com Lula, a Dilma não soube lidar talvez com isso, e a pressão se deu em outras bases, não é assim? Dilma foi fortemente chantageada em alguns momentos, né? Não sei se havia margem para ela, para a história ter sido diferente, talvez houvesse, sempre há. Mas e depois com Temer, e agora com Bolsonaro, enfim, a clareza, ou antes com o FHC, o Centrão sempre esteve entre nós e sempre teve uma presença muito marcante na condução dos assuntos da nova república. Eu não estou dizendo aqui nada que vai chocar os telespectadores, mas esse é um segredo de Polichinelo. O Centrão tem um papel importante na condução da vida política nacional desde sempre. E a considerar que ele é majoritário no Congresso Nacional, significa que é a população que escolheu assim. Né? Exatamente, esse é o ponto. Pois é. A saída de Ernesto Araújo, que você mencionou aí, que pode, não é, trazer aí resultados positivos, que tem uma expectativa nesse sentido, foi, na verdade, o start dessa história toda aí, não é? Que começou na segunda-feira de manhã, com ele já indo lá para o Planalto para conversar e acabou no fim da tarde ele demitido. E agora, por que Ernesto Araújo vira uma figura tão central nisso? A gente não pode esquecer da forte representação que ele tem dos bolsonaristas de raiz, né? E do pensamento mais ideológico e tal. A saída dele, você fez uma menção aí otimista, a saída dele, você acha que muda? A gente pode falar em mudança de rumo da política externa? Nós já temos um nome aí indicado, né? Que é o Carlos Alberto Franco França, um diplomata que estava no Palácio do Planalto, no cerimonial do Palácio do Planalto. O que você vê? Possibilidade de realmente mudança de rumo com a saída de Ernesto Araújo e, inclusive, digamos, um rompimento com o discurso mais radical que ele representava dentro do governo. Eu não sei se eu estou muito otimista, não sei se eu me fiz devidamente claro. Eu acho que vai ficar mais permeável ao Centrão, não sei se isso é bom. Eu acho o seguinte, o Ernesto não tem voto. Ele pode até ser popular nas franjas do bolsonarismo, no Twitter, mas ele é dos alvos possíveis para o Centrão, ele era um dos alvos mais fáceis. Primeiro, porque não entregou efetivamente uma gestão pífia. No contexto da pandemia, isso ficou mais evidente. O Brasil não conseguiu fazer o dever de casa, não conseguiu, mesmo tendo população, território, economia. O Brasil é um país grande, o Brasil é um país rico. Em termos não per capita, mas agregados, a gente é grande e poderoso. Não faz o menor sentido que o Brasil esteja lá no fim da fila da imunização global, como se deu, né, como está se dando. Então, a gestão foi um fracasso. É claro que Ernesto é só um ajudante de obras do presidente da República. É importante lembrar que quem conduz a política externa constitucionalmente, inclusive, ao fim e ao cabo, é o presidente. Ernesto estava sendo... Que tem voto com uma esse tem parcela voto. da população Exato. Esse é mais... Exatamente. Você não derruba o presidente tão facilmente. Né? Não é difícil. É isso, assim, como regra. Agora, um ministro que vem de uma corporação diplomática, que não se elegeu para cargo proporcional, para cargo majoritário na vida, jamais. É mais fácil. Eu acho que, assim, alvejá-lo era mais fácil. E ele não tinha bons serviços, ele não tinha em seu favor muita coisa para mostrar no portfólio. Então, assim, isso eu acho que é a primeira metade. A segunda metade, o que vem por aí? O substituto de Ernesto Araújo,
o embaixador França, que, na verdade, jamais chefiou uma missão no exterior, não é? A gente chama de embaixador quem chefiou a embaixada, não é o caso dele, ele é um ministro de primeira classe, que é o degrau mais alto na hierarquia diplomática, mas nunca teve a honra de ser embaixador plenipotenciário no exterior. França é um homem do cerimonial, tem sido assim por vários anos já. Não é alguém que esteja envolvido com as grandes questões geopolíticas, geoestratégicas, que esteja envolvido com relações bilaterais mais candentes. Absolutamente não. Teve experiência recente no setor privado, trabalhou para Andrade Gutierrez no auge da Lava Jato, e desde o governo Temer tem tido funções que são muito decorativas, não é? Mas circula no Palácio do Planalto. Ele é um homem do cerimonial, então ele está por perto. É sombra de presidente, né? Está sempre ali, fisicamente presente. E parece que se aproximou de Bolsonaro, dos filhos, parece que essa é uma credencial importante nesta república em que a gente vive, né? Ser amigo dos filhos do presidente é algo que habilita muitas coisas. Então, eu acho que é isso. A gente tem um cerimonialista do Itamaraty com o chanceler. Qual que é a mensagem que isso passa? Bom, parece que o entendimento sobre política externa da presidência está muito mais ligado à forma, está muito mais ligado a questões que não são efetivamente da essência da política, né? O lado bom disso é que talvez ele não nos envergonhe, não nos embarace tanto quanto o Ernesto Araújo, tendência de um perfil mais baixo, de uma autocontenção, que é cara ao diplomata. O diplomata padrão, ele é mais discreto. Isso é bom, né? Esse é o lado bom. Mas eu não esperaria uma mudança na Não linha de buscar condução. conflito, né? O contrário de que Ernesto Exato. Araújo Esse é construiu. o ponto. Então, o diplomata ele deve ser aquele que sempre, entre o conflito e a cooperação, ele vai buscar uma cooperação, ele vai tentar manter as coisas num tom assim de razoabilidade, né? E discrição. Eu acho que discrição também é importante, é do métier, é do ramo. E me parece que o França ele vai jogar mais conforme se espera, jogar o jogo segundo as regras pactuadas universalmente da diplomacia, da boa diplomacia, do que fazia o Ernesto. O Ernesto era histriônico no limite, né? Não Mas era isso já é, em que medida isso é suficiente para aparar arestas que foram fartamente construídas nesses últimos 2 anos, né? Arestas que trazem consequências, por exemplo, como negociação para as vacinas, as prioridades da China, ou, enfim, o nosso maior parceiro comercial, do qual nós hoje dependemos muito, né? Que pode realmente alterar o rumo da política externa no sentido de minorar os estragos. Você colocou bem, Só minorar. para completar, a Sim. própria relação com os Estados Unidos, já que Joe Biden avisa, olha, a prioridade é a questão ambiental, né? É a Amazônia e a questão ambiental. É contenção de danos, é isso mesmo que você disse, é minorar os estragos já feitos e impedir que mais estragos sejam feitos. No caso da China, a China tem se mantido muito pragmática. Os chineses reagem quando, na história recente, reagiram quando foram provocados muito frontalmente. Falas desairosas do Weintraub, do Eduardo Bolsonaro e de outras figuras que compunham a entourage do presidente Jair Bolsonaro. Se o chanceler for mais discreto, e Ernesto Araújo provocava dia sim e outro também, os chineses, não é? Ele não era exatamente simpático à China. Se França for mais discreto, eu acho que ele pode apostar na postura pragmática dos chineses e as coisas vão caminhar, não é? Eu acho que isso vai ser suficiente. No caso da China, os contratos do agronegócio, que são parte substancial da relação comercial com a China,
estão assinados para o médio prazo já, Vivian, assim, 2, 3, 4 anos. As safras para o futuro já estão vendidas. A grande discussão aí vai ser o 5G, é a questão mais momentosa, a questão mais ruidosa. E até pela delicadeza da questão, a discrição vai ajudar. Estados Unidos, não acho que o Brasil seja uma prioridade para os Estados Unidos neste momento. Tem outras questões que vão consumir as energias do Biden. Ele tem uma lista enorme de afazeres pela frente. Nós não vamos conseguir, muito dificilmente, a gente vai conseguir, de forma acelerada, vacinar a nossa população contra a Covid-19. O Brasil cometeu erros imperdoáveis no ano passado, deixou passar uma série de oportunidades, não é? Os cavalinhos selados já, e a gente deixou eles passarem, não assinamos os contratos. É quase que inevitável esperar agora, até o fim do ano, para que as entregas sejam feitas de Janssen, de Pfizer e mais as AstraZenecas e Coronavax que vão chegando, né? Só em 2022 há alguma perspectiva de o Brasil ter produção autóctone, não antes disso. De maneira que, com os Estados Unidos, o que pode ser negociado, além do que já existe, uma relação razoavelmente, enfim, intensa e produtiva, talvez uma diplomacia da vacina dos Estados Unidos. O Brasil pode pleitear o excedente de doses que eles compraram. E já está sendo feito isso através do Senado, mas... Exatamente. Esse esforço, eu acho que isso pode render fruto. Tem que passar pelo Itamaraty, pela presidência da República. Isso, eu acho que assim não vai ter muita dificuldade. O Brasil pode ser um dos beneficiários desse esforço, porque os Estados Unidos compraram 1,5 bilhão de doses, mais ou menos. Enfim, é muito mais do que eles precisam. E eles vão escoar isso em bases políticas, claro. O Brasil é um bom parceiro dos Estados Unidos. Enfim, em qualquer tempo histórico, desde o início da República, o Brasil tem sido próximo dos Estados Unidos da América. Acho que ele não ficaria de fora se houver uma diplomacia da vacina dos Estados Unidos, ostensivamente. O Brasil vai ser incluído, né, entre os beneficiários. E acho que o Itamaraty, novamente, mais discreto, com um negociador menos desgastado, porque eu gosto de dizer o seguinte: quem colocou o bonezinho vermelho escrito Trump 2020 foi o filho do presidente, não foi o Ernesto Araújo, não. O Ernesto ele acatava ordens e tal, mas o problema de base permanece. A gente está tentando diminuir os estragos, como você bem enunciou no início, né, com a sua pergunta. E eu acho que um negociador menos desgastado ajuda, né? Mas o problema de base persiste, evidentemente. O desejo do conflito permanece lá. Latente, exatamente. E, às vezes, patente, né? Explícito. Bolsonaro não se contém algumas vezes. Mas a tendência, veja, Lívia, a troca no Ministério da Educação resultou em uma condução menos barulhenta. O Milton Ribeiro ele faz muito menos barulho do que Weintraub. Tenho a impressão de que o novo ministro da Saúde também tenderá a um perfil mais baixo do que Pazuello. Pazuello até marqueteiro ele contratou para o ministério, não é? Você vai se lembrar disso. Acho que vai se dar parecido com o Itamaraty, perfil mais baixo. Davison, muitíssimo obrigada. Ótima conversa. Podia ficar aqui o resto da tarde conversando, nessa hora que já são aqui 15h41, só mais tarde que vai ser exibido, mas já são 3h41 da tarde. Nós podíamos render muito mais a conversa, mas não cabe na grade, então tenho que te agradecer pela sua participação. Uma alegria falar contigo. Para mim, a melhor jornalista mineira de política que há. Obrigado. Ô, Davison, obrigada pela gentileza. Então, é verdade, eu acho. Obrigada. A gente fica por aqui. Eu conversei com o cientista político e professor Davison Lopes, da UFMG, professor de Relações Internacionais. Hoje, Davison se debruçou sobre a política interna também, até para falar da externa, não é, Davison? Falamos, então, das decisões da troca de guarda que houve, as demissões e a troca de guarda que houve no Ministério
de Jair Bolsonaro, a reação do alto comando do Exército, enfim, os últimos acontecimentos. É isso aí, a gente fica por aqui. Tchau.